Eu me chamo Wanda. Sou casada com Fábio há 8 anos. 8 anos que, vistos de fora, parecem estáveis, seguros, corretos. Um apartamento confortável, contas em dia, jantares em silêncio diante da televisão. Nenhum escândalo, nenhum filho, nenhum toque. O problema não foi uma briga, não foi traição descoberta. Foi o vazio. Meu marido simplesmente deixou de me procurar. No começo, eu inventava desculpas para ele. Cansaço, trabalho, estresse, a idade chegando. Eu ainda tentava. Uma camisola nova, um perfume diferente, um toque leve no braço enquanto ele mexia no celular. Ele sorria, me dava um beijo rápido na testa e dizia: amanhã, amor. Hoje estou morto. O amanhã virou semanas. As semanas viraram meses. Passei a dormir com o corpo quente e o coração frio. Foi nesse tempo que comecei a reparar no vizinho da porta ao lado. Eu já o via no elevador às vezes. Alto, barba por fazer, olhar calmo demais para quem mora numa cidade tão barulhenta. Ele sempre cumprimentava com educação. Boa noite. Até que um dia o elevador parou entre andares. Ficamos ali presos por quase 15 minutos. Eu com uma sacola de supermercado nos braços. Ele com uma mochila jogada no ombro. Parece que hoje ninguém chega em casa, ele disse com um sorriso torto. Eu ri. Foi um riso que saiu fácil demais. Pois é, quando a gente mais quer. Conversamos sobre coisas bobas. O calor, o prédio antigo, o síndico que nunca resolve nada. Descobri que ele se chamava Lucas. Quando o elevador voltou a funcionar, senti algo estranho. Uma pontada de frustração por aquele momento acabar. Nos dias seguintes, passei a notar seus horários. Às vezes, saía ao mesmo tempo que eu. Outras, chegava quando eu estava regando as plantas no corredor. Boa noite, Wanda. Ele lembrará meu nome. Meu marido, por outro lado, começou a chegar cada vez mais tarde. Mensagens curtas, reunião. Vou demorar. Janta sem mim. Eu jantava sozinha. E sem perceber, comecei a pensar no vizinho enquanto escovava os dentes. Enquanto deitava. Enquanto sentia o espaço vazio ao meu lado na cama. Até que uma noite, ao voltar do trabalho, deixei minhas chaves caírem no chão do corredor. Deixa que eu pego, Lucas disse, agachando-se antes de mim. Nossos dedos se tocaram por um segundo. Foi só isso, um toque breve. Mas meu corpo reagiu como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Ficamos em pé muito próximos. Pude sentir seu perfume, um cheiro limpo morno. Ele me olhou por um instante a mais do que o necessário. Boa noite, Wanda. Boa noite. Entrei no meu apartamento com o coração acelerado. Encostei a porta e fiquei ali parada, respirando fundo, como se tivesse corrido. Naquela noite, Fábio não voltou. E pela primeira vez em 8 anos, eu me peguei desejando não apenas ser vista, mas ser desejada. E esse pensamento tinha o rosto do vizinho da porta ao lado. Depois daquela noite, algo em mim mudou. Passei a sair de casa com mais cuidado no cabelo. Demorava um pouco mais diante do espelho. Não por vaidade antiga, mas por expectativa. Uma parte secreta de mim queria cruzar com Lucas no corredor. Queria ouvir meu nome na voz dele. Fábio continuava distante. Chegava tarde, tomava banho em silêncio, deitava-se sem me tocar. Às vezes, virava de costas. Eu ficava olhando o teto, imaginando como era possível estar casada e, ao mesmo tempo, tão sozinha. Numa tarde de sábado, ouvi batidas na porta. Abri. Era Lucas, segurando uma caixa pequena. Desculpa incomodar, o entregador deixou isso na minha porta por engano. É seu. Sorri surpresa. Obrigada. Ainda bem que você trouxe. Eu poderia ter ficado com ela, brincou, mas acho que você daria falta. Rimos. O corredor parecia estreito demais para 2 corpos tão próximos. Ele hesitou antes de ir embora. Você está bem, Wanda? A pergunta me atravessou. Estou mente. Ele me olhou como se soubesse. Não disse nada. Apenas assentiu e se afastou. Fechei a porta com a sensação estranha de ter sido vista de verdade. Na semana seguinte, voltando do trabalho, encontrei-o sentado nos degraus da entrada do prédio, mexendo no celular. Chegando agora? Perguntou, levantando-se. Sempre agora. Quer subir de escada comigo? O elevador está em manutenção. Concordei. Subimos lado a lado. O som dos nossos passos ecoava. Em cada lance, sentia sua presença ao meu lado como uma corrente suave me puxando. Seu marido não costuma chegar com você, né? Ele perguntou com cuidado. Engoli em seco. Não, ele anda trabalhando muito. Lucas assentiu. Não insistiu. Quando chegamos ao nosso andar, ficamos parados diante das portas vizinhas. Chaves nas mãos. Olhares suspensos. Boa noite, Wanda. Boa noite, Lucas.
mas ninguém se moveu. O silêncio se estendeu. Eu sentia o coração bater no pescoço. Ele parecia buscar algo no meu rosto. Você merece ser feliz, ele disse baixa. A frase me desmontou. Não respondi, apenas o encarei. Havia algo diferente no ar, algo que não pedia palavras. Ele deu um passo. Eu não recuei. Seu rosto se aproximou devagar, como se me desse tempo para fugir. Não fugi. Quando seus lábios tocaram os meus, foi um beijo leve, quase tímido. Um roçar que mais perguntava do que afirmava. Mas meu corpo respondeu antes da razão. Toquei seu braço. Ele aprofundou o beijo com cuidado, como quem segura algo precioso. Não havia pressa. Só presença. Só descoberta. Afastei-me de repente, ofegante. Lucas, eu sou casada. Eu sei. Havia dor no olhar dele. E respeito. Não quero ser um erro na sua vida. Você não é um erro, sussurrei. Mas também não era uma escolha simples. Entrei em casa com os lábios ainda ardendo. Fábio não estava. Sentei-me na beira da cama e chorei em silêncio. Porque, pela primeira vez em anos, alguém me beijara como se eu ainda fosse viva. E eu não sabia mais como continuar sendo a mesma mulher de antes. Passei os dias seguintes tentando agir como se nada tivesse acontecido. Beijava Fábio no rosto quando ele saía. Preparava o jantar mesmo sabendo que ele talvez não voltasse. Assistia televisão sozinha, com o controle na mão e o pensamento em outro apartamento. Mas meu corpo não esquecia. Toda vez que eu abria a porta e via o corredor, sentia um arrepio. Toda vez que ouvia passos do lado de fora, meu coração acelerava como se esperasse por Lucas. E ele também não desapareceu. Numa manhã, quando saí apressada para o trabalho, encontrei-o encostado na parede, segurando uma xícara térmica. Bom dia, Wanda. Bom dia. Houve um silêncio constrangido, um peso invisível entre nós. Eu não quero te deixar desconfortável, ele disse. Se preferir, posso manter distância. Olhei para ele. Para aquele rosto que me despertara depois de tanto tempo adormecida. Eu não sei o que eu quero, confessei. Ele sorriu triste. Às vezes, isso já é uma resposta. Naquela noite, Fábio avisou por mensagem que dormiria fora. Mais uma reunião. Mais uma ausência. Sentei-me no sofá, envolta num silêncio que doía. Não era apenas solidão, era abandono. Sem pensar demais, abri a porta. Lucas estava no corredor, fechando a dele. Nossos olhares se encontraram como se o destino tivesse ensaiado aquele instante. Você também? Ele perguntou, percebendo meu gesto suspenso. Assenti. Fábio não vem hoje. Ele hesitou. Quer um café? Era só isso. Um café. Entrei no apartamento dele com o coração batendo forte. O lugar era simples, organizado, com cheiro de casa habitada. Ele preparou as xícaras em silêncio. Sentamo-nos frente a frente. Falamos de coisas pequenas, do trabalho, da infância, de sonhos adiados. Em algum momento o assunto acabou. O silêncio voltou. Ele me olhou como naquela noite no corredor, com cuidado, com desejo contido. Eu penso em você, ele disse. Baixei os olhos. Eu também. Lucas levantou-se devagar, aproximou-se, parou diante de mim, como quem pede permissão sem palavras. Eu me levantei. O beijo veio mais intenso dessa vez. Não havia mais surpresa, havia vontade. Seus lábios me buscaram com firmeza suave, como se temessem me quebrar. Minhas mãos tocaram seu rosto, sua barba áspera contra meus dedos. Era um beijo que dizia fica. Um beijo que perguntava e agora? Afastei-me com dificuldade. Eu não sei como sair disso. Você não precisa decidir hoje. Ele encostou a testa na minha. Só não finja que não sente. Voltei para casa com o corpo em chamas e a alma em guerra. Na minha cama, sozinha, entendi algo doloroso. Eu já não pertencia mais apenas ao meu casamento. E o amor que nascia no apartamento ao lado ameaçava tudo que eu construí e tudo que eu ainda poderia ser. Passei a viver em dois mundos. Dentro do meu apartamento, eu era a esposa que esperava, que perguntava sobre o dia, que fingia não notar o cheiro estranho na camisa de Fábio, os atrasos cada vez mais frequentes, o olhar ausente enquanto eu falava. Dormíamos na mesma cama, mas separados por um abismo invisível. Do lado de fora, no corredor estreito entre duas portas, eu era outra mulher. Uma mulher que prendia a respiração ao ouvir passos, que reconhecia o ritmo do caminhar de Lucas, que sentia o corpo inteiro reagir antes mesmo de vê-lo. Nossos encontros tornaram-se quase rituais silenciosos. Às vezes era só um boa noite carregado de algo mais. Outras, um sorriso que durava um segundo a mais. Havia dias em que fingíamos não nos ver para proteger o pouco controle que ainda restava, mas havia também os dias em que a vontade nos vencia.
Numa tarde chuvosa, cheguei do trabalho encharcada. O elevador estava quebrado. Subi as escadas cansada, o coração pesado. Quando cheguei ao andar, encontrei Lucas parado no corredor, segurando uma sacola de mercado. Você está tremendo, ele disse. Frio e cansaço. Ele abriu a porta do apartamento dele. Entra um pouco, pelo menos para se secar. Eu sabia que não era apenas isso, mas entrei. Ele me ofereceu uma toalha. Tirei o casaco molhado. O silêncio entre nós era denso, carregado de tudo que não dizíamos. Você não devia, ele murmurou. Eu sei, mas eu não me movi. Lucas aproximou-se devagar, como sempre fazia. Havia algo quase reverente em seus gestos. Ele tocou meu rosto com cuidado, como se pedisse permissão ao mundo inteiro antes de me tocar. Wanda, eu não quero ser um erro na sua história. Talvez você seja o começo de outra, respondi, sem saber de onde vinha aquela coragem. Ele me beijou. Foi um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais entregue. Não havia mais a pergunta, havia aceitação. Meus dedos agarraram sua camisa. O beijo tinha gosto de chuva, de espera, de tudo que ficará guardado em mim por anos. Encostei as costas na parede. Ele não avançou além do que eu podia suportar. Seus lábios passearam pelo meu rosto, pela minha testa, como se quisessem memorizar cada traço. Isso vai nos machucar, ele sussurrou. Já está machucando, respondi. Afastei-me antes que cruzássemos uma linha que não teria volta. Voltei para casa com os lábios quentes e o coração em ruínas. Naquela noite, Fábio chegou tarde como sempre. Deitou-se sem me tocar. Virou-se para o outro lado. Olhei para o teto e entendi. Eu já não estava traindo apenas meu marido. Eu estava traindo a mulher que eu fora por 8 anos. E mesmo assim, não conseguia desejar voltar a ser ela. Passei a contar os dias não pelo calendário, mas pelos momentos em que cruzava com Lucas. O corredor tornou-se um território proibido e sagrado ao mesmo tempo. Cada encontro carregava o peso de tudo que não dizíamos. Um oi podia conter mais intimidade do que anos de casamento. Dentro de casa, Fábio já não escondia o afastamento. Chegava com o celular sempre na mão, sorria para a tela, digitava rápido. Quando eu perguntava algo, respondia distraído. Está tudo bem, Wanda. Você está imaginando coisas. Mas eu sentia. Não era apenas a ausência do toque. Era a ausência de presença. Numa noite, criei coragem. Você ainda me deseja, Fábio? Ele demorou a responder. Claro, você sabe que sim. Mas não me tocou. A resposta vazia ecoou mais alto que um não. Na manhã seguinte, encontrei Lucas no corredor. Eu estava frágil demais para fingir. Posso te dar um abraço? Perguntei, quase sem voz. Ele não respondeu com palavras. Apenas abriu os braços. O abraço foi lento, inteiro. Meu rosto afundou em seu peito e senti algo que não sentia havia anos, acolhimento. Seus braços me envolveram como se o mundo lá fora não existisse. Você está sofrendo, ele murmurou. Eu me sinto invisível. Ele levantou meu queixo com delicadeza. Seus olhos tinham ternura, não pressa. Eu te vejo. E me beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia urgência. Havia promessa. Seus lábios me tocaram como se me reconhecessem. Como se dissessem fica comigo sem precisar de voz. Quando nos afastamos, eu já sabia. Não era mais apenas desejo. Era escolha. Voltei para casa com uma clareza que me assustava. Eu não estava mais ali por amor, mas por medo. Medo de recomeçar, medo de machucar, medo de admitir que meu casamento já havia acabado antes mesmo de eu olhar para o vizinho. Naquela noite, Fábio não voltou, e pela primeira vez eu não esperei. Sentei-me na cama e entendi que o amor não pede permissão. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, não pergunta se é conveniente. Ele apenas transforma. E eu já não era mais a mesma Wanda. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Por fora, tudo parecia igual. Eu continuava indo ao trabalho, preparando café, regando as plantas da varanda. Mas por dentro, algo havia se deslocado para sempre, como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim e não houvesse mais como fechá-la. Fábio mal aparecia. Quando vinha, estava distante demais para perceber que eu também já não era a mesma. Falava pouco, comia rápido, dormia virado para o lado oposto. Eu observava em silêncio. E pela primeira vez, não sentia apenas tristeza. Sentia uma lucidez dolorosa. Nós dois já tínhamos ido embora, só ainda dividíamos o mesmo teto. Lucas, ao contrário, estava em cada detalhe do meu dia. Não porque me ligasse ou mandasse mensagens. Nós não ousávamos atravessar esse limite, mas porque o simples fato de saber que ele estava ali, do outro lado da parede, me fazia respirar diferente.
Numa noite, ao voltar para casa, encontrei um bilhete sob minha porta. Se precisar conversar, estarei em casa. Ellie, guardei o papel no bolso como quem guarda um segredo vivo. Horas depois, Fábio avisou por mensagem que não viria. O silêncio do apartamento pesou mais do que nunca. Abri a porta. Lucas atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando desde sempre. Eu não sei mais fingir, eu disse. Ele me puxou para dentro, mas não me beijou de imediato. Segurou meu rosto com as duas mãos, me olhando com uma mistura de cuidado e desejo. Então não finja comigo. O beijo veio suave, lento, como se quisesse apagar todas as noites vazias que eu carregava. Seus lábios tinham calma. Não havia urgência, havia entrega. Senti-me mulher novamente. Não um hábito, não uma esposa esquecida, mas alguém que era escolhida naquele instante. Encostei a testa em seu peito. Eu tenho medo de destruir tudo. Às vezes, o que parece destruição é apenas o fim do que já estava quebrado. Ele respondeu. Fiquei ali nos braços dele, entendendo que o amor não grita. Ele sussurra, e quando sussurra, é impossível não ouvir. Voltei para casa antes que cruzássemos limites maiores. Deitei ao lado do homem que já não me via. E naquela escuridão tomei uma decisão silenciosa. Eu não queria mais sobreviver dentro de um casamento vazio. Eu queria viver, mesmo que isso custasse tudo o que eu achava seguro. Passei a semana inteira ensaiando palavras que nunca dizia em voz alta. Eu não sou mais feliz. Nós nos perdemos. Eu preciso ir. Mas diante de Fábio, tudo virava silêncio. Ele parecia um estranho ocupando o lugar do homem que um dia me prometera amor. Falava comigo como quem cumpre uma obrigação. Não me perguntava como eu estava. Não percebia meus olhos cansados nem minhas mãos trêmulas. E eu, cada vez mais, percebia que já não o amava como esposa ama. Havia carinho, sim. Havia história. Mas não havia mais entrega. Numa noite em que ele chegou mais cedo, sentou-se no sofá e ligou a televisão. Eu me sentei ao lado dele. Precisamos conversar, disse. Ele suspirou, impaciente. Agora, Wanda? Agora. Houve um silêncio pesado. Você anda distante? Eu continuei. Nós dois estamos. Faz tempo que não somos um casal. Ele me olhou como quem já esperava aquilo. O que você quer dizer? Engoli em seco. Eu me sinto sozinha dentro do nosso casamento. Fábio passou a mão no rosto. Você está exagerando. É só uma fase. 8 meses não são uma fase. Ele ficou em silêncio. Depois murmurou. Eu não tenho mais a mesma energia de antes. Não é energia. É presença. Seus olhos desviaram. Naquele instante, compreendi algo doloroso. Ele já havia saído emocionalmente há muito tempo. Talvez houvesse alguém. Talvez não. Mas eu já não era o centro da vida dele. Eu preciso de mais do que isso, falei com a voz baixa. Eu preciso me sentir viva. Ele não respondeu. Foi então que percebi. Eu não estava pedindo. Estava me despedindo. Naquela noite, dormimos separados pela primeira vez. No dia seguinte, encontrei Lucas no corredor. Ele me olhou e soube. Você decidiu, disse. Assenti. Ainda não falei tudo, mas já não consigo fingir. Ele não sorriu, apenas se aproximou. Seja honesta com você antes de ser com o mundo. Eu me inclinei e o beijei ali mesmo, no corredor. Um beijo breve, contido, mas cheio de significado. Não era mais culpa. Era promessa. Voltei para dentro sabendo que o próximo passo mudaria tudo. Mas, pela primeira vez em anos, não senti medo. Senti verdade. Demorei 3 dias para encontrar coragem. Fábio andava pela casa como quem já não se reconhecia ali. Eu observava em silêncio, lembrando do homem por quem me apaixonei 8 anos antes. Não havia ódio em mim, apenas um luto manso por algo que já tinha morrido há muito tempo. Naquela noite, preparei o jantar. Sentei-me à mesa com ele, como tantas outras vezes. Eu preciso ser honesta, comecei. Ele levantou os olhos. Eu não sou mais feliz aqui, Fábio. O garfo parou no ar. Você está dizendo que quer se separar? Respirei fundo. Estou dizendo que nós já nos separamos por dentro. Só faltou admitir. Ele permaneceu em silêncio por longos segundos. Tem outra pessoa? A pergunta não veio com raiva. Veio cansada. Existe alguém que me fez lembrar quem eu sou, respondi. Mas não foi ele que acabou com o nosso casamento. Nós fizemos isso sozinhos. Fábio encostou-se na cadeira. Eu sabia que você estava distante. Porque eu estava sozinha. Não houve gritos. Não houve drama. Apenas a constatação amarga de 2 pessoas que se perderam uma da outra. Decidimos que eu sairia. Não naquele dia, mas em breve. Na madrugada, arrumei uma mala pequena. Não levei tudo, apenas o essencial.
Antes de sair, toquei as paredes da casa onde vivia por quase uma década. Agradeci em silêncio pelo que fui ali. Abri a porta. Lucas estava no corredor, como se sentisse. Você está indo? Perguntou baixo. Assenti. Ele não me puxou, não me beijou de imediato. Apenas me olhou com respeito, como quem sabe que aquele passo não era por ele, mas por mim. Você não está fugindo, disse. Está escolhendo. Aproximei-me e o beijei. Foi um beijo sereno, sem pressa, sem culpa. Um beijo de quem atravessou o medo. Encostei minha testa na dele. Não sei o que vem agora. Nem eu, ele sorriu. Mas podemos descobrir. E pela primeira vez em muitos anos, caminhei para o desconhecido não por carência, mas por verdade. Eu não estava trocando um homem por outro. Eu estava finalmente escolhendo a mim.